Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no canal do amigo Felipe Castelo Branco. E nós vamos apresentar o que nós pensamos sobre essa questão da Matrix, romper a Matrix, né? De um ponto de vista talvez um pouco diferente do que a gente encontra por aí, pessoal falando nessa linha mais esotérica, pessoal que lida com conspirações e tudo mais. O nosso grupo, ele vai a campo, ele busca as informações não apenas na teoria. Nós estamos na prática, né, trazendo alguns experimentos sobre o formato da Terra, que é apenas um item das pesquisas que podem romper com essa matrix. Então, a gente pode tratar de vários assuntos, não falta assunto, porque, como o próprio Morpheus falou no filme, né, para o Neo, que a Matrix é algo que a gente não consegue ter uma visualização de forma direta, somente experienciando. É muito difícil saber o que é a Matrix se você não experiencia, ou seja, faz experimentos, né? Vai atrás do conhecimento, vai atrás da sua vivência prática, para enfrentar mesmo o sistema. Porque o sistema foi construído, esse mundo, né, um mundo de carochinha, uma fantasia, uma grande mentira, que já há milênios e milênios eles estão mantendo aí para deixar a população cega, manipulada, escrava, né? Como o próprio filme Matrix também fala. Todos nós somos escravos e a gente não consegue ainda visualizar, né, a amplitude dessa situação. Nós vivemos nossas vidas achando que está tudo certo, que é isso mesmo, que é tudo normal, né? Acorda, come, vai trabalhar, fica com a família, ganha dinheiro, volta para casa, assiste televisão, dorme, chega no final de semana, sai, vai para balada, fica vendo seriado, vendo filme, comendo pipoca, né? Faz sexo, dorme, come, ganha dinheiro e um dia se aposenta e morre. E qual o propósito disso tudo? Qual o propósito de a gente levar a vida, né, nesse pão e circo, buscando esses preenchimentos, essas coisas, dentro de um sistema que foi construído justamente para enganar a nossa consciência, a nossa mente, desvirtuar o nosso foco, para que a gente não tenha a informação, o conhecimento real que poderia nos libertar e transformar não só a nossa vida, mas o mundo todo. Então, começando pelo simples ponto do formato da Terra, a gente já começa a perceber que a mentira é tão surreal, é tão grotesca, que um simples experimento de curvatura nas águas prova que não existe o planeta globo. A Terra redonda não existe, né? Assim como outros experimentos foram comprovando esse fato e vai um encadeando o outro. Então, uma mentira contada vai desencadear outras mentiras. E que se nós formos atrás, pesquisar, buscar informação, ir a campo, né? Procurar saber mesmo, não ficar na zona de conforto, em casa, esperando cair do céu. Não, é ir atrás, estudar, buscar, né? Ir a campo, colocar em prática o que você está questionando. Aí você vai encontrar em você a resposta, a verdade que vai libertar. Não vai vir de um livro, de um padre, de um guru, ou de Deus, ou de ninguém. Vai vir diretamente da sua própria descoberta pessoal. E assim você vai ser o exemplo para passar esse conhecimento para frente. E esse é o nosso objetivo. Passar informações as quais nós passamos pela experiência, estamos buscando praticá-las e ir a campo. Então, não é só a questão do formato da Terra, né? Eles manipulam tudo. Quando eu falo eles, eu digo esse sistema, esses governantes, essas lideranças mundiais que estão por trás de todo o monopólio de poder sistemático, né? Vamos colocar aí há mais de 13 mil anos. Então, será que a gente tem noção do que está acontecendo nas nossas vidas? Só que nós estamos aqui para quê? Esse sistema que a gente vive no nosso país ou em outros países, dentro de um sistema político, o que é esse sistema político? O que é esse sistema religioso que eles colocaram em diversas culturas, né? Então, todos os temas nós podemos esmiuçar e despertar essa consciência da Matrix, ou seja, do mundo ilusório que foi criado à nossa volta
para nos deixarmos cegos e escravos. Então, como vamos romper isso? Primeiro, elevando o nosso nível mental, né? Desintoxicando o nosso corpo, nosso cérebro, para nossa percepção melhorar, aumentando a nossa capacidade de discernimento, entendimento das coisas. E tudo isso diz respeito à nossa responsabilidade com a nossa própria vida também. Porque ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém. Porque se formos depender da mídia que está aí fora, desses livros manipulados que estão aí, dessas religiões, desses políticos, desses grupos de poder, nós vamos ficar patinando e não vamos sair do lugar. Então, é urgente que a gente desperte esse senso crítico e repasse o conhecimento, a informação, para formar essa massa crítica de pessoas para levar essa boa nova, essas informações e essa vontade de ir a campo e pesquisar e provar, não é, na prática, que estamos realmente numa Matrix e vivendo numa mentira gigantesca. Isso é uma estratégia justamente para começar a desmontar essa Matrix. Por quê? A gente tem começado dos pilares, não é, da base. E o que é? É o real formato da Terra, onde nós realmente vivemos. Porque a partir daí, as pessoas vão ver que as mentiras são de verdade absurdas. Nossas instituições mentem, governos mentem, NASA mente, TV mente, jornal, mídia, tudo. Parece um absurdo, mas é verdade. A gente está falando aqui de romper paradigmas gigantescos, fundamentais da nossa sociedade, e expondo que existe sim, não é, um mundo construído artificial que não tem absolutamente nada a ver com a realidade lá fora. Isso Tesla, 100 anos atrás, Tesla, o grande gênio, o real gênio, pesquisem Nikola Tesla, o trabalho dele, as ideias dele. Ele foi escondido da história, na nossa história, ele foi escondido, porque foi uma pessoa fantástica, o gênio de fato real, que já falava isso, não é? Que a ciência, com suas equações e modelos matemáticos, criaram um modelo que não tem nada a ver com a realidade. E quando você vai a campo fazer esses experimentos, que são muito fáceis, não tem nada de complexo, a complexidade foi criada pela ciência da 3D, a ciência acadêmica e a ciência da Matrix, que criou essas explicações esdrúxulas, né, estapafúrdias, criou-se esse modelo louco, no ultra complexo, entendeu? Com fórmulas matemáticas, explicações, sabe, que não tem fundamento nenhum, fundamento dentro da lógica da Matrix. Mas no mundo real não tem. Isso é complexo. Fácil é o mundo real. Fácil é provar que não existe curvatura. Fácil é você sair do seu mundo, não é? Da sua zona de conforto e começar a ter uma atitude de buscar conhecimento, procurar saber, se interessar. Maneiro, futebol, muito legal, mas procura saber o mundo que você vive de verdade. Pergunte. Faça, vamos dizer, buscas. Na internet é uma ferramenta poderosíssima para você investigar, não é? Para você buscar conhecimento, para você começar a entender. Infelizmente, ela é muito diluída com entretenimento, com besterol, não é? Com coisas inúteis, não é? Com divertimentos inúteis. Sim, na hora de zoar, de divertir, olha, é fantástico, é muito interessante, mas, gente, tem tanta coisa importante para a gente saber, e uma delas é isso daí, entender que somos enganados sistematicamente. Aliás, isso é uma coisa que já acontece há muito tempo. E aí você começa o quê? A olhar os furos, não é? Você vai começando a olhar os furos e vai... Peraí, isso aqui não é bem assim, essa história está mal contada. Deixa eu procurar aqui. Vai trazer em você esse ímpeto de buscar conhecimento, de buscar a história de verdade, de investigar, não é? Vai te trazer uma nova visão da realidade. Aí você rompe a Matrix, entendeu? Então, isso tudo faz parte de um rompimento dessa Matrix para a gente entender o mundo real, para saber, inclusive, o que está acontecendo com o planeta. Né?
essa transição que a gente está vivendo agora está acontecendo de fato. E isso daí é fundamental. Por quê? Porque a gente está vendo como a ciência, né, da acadêmica, a ciência da Matrix aí tá mentindo, está enganando, como a mídia está enganando. Falando o quê? De aquecimento global antropogênico, gases de efeito estufa, aquecimento global, o mundo, o clima, e vai encher, vai isso, vai aquilo. Gente, eles estão mascarando uma situação que ou eles sabem e não querem falar, ou eles estão utilizando essas mudanças todas para obter um determinado resultado. Ou seja, eles estão seguindo uma determinada agenda. Qual é essa agenda? Eles tentam criar um sistema de controle para tentar consolidar a Matrix. Por quê? Hoje, com esses inúmeros grupos despertando, indo a campo, vendo que a Terra não é como eles dizem que é, e, por consequência, descobrindo outras coisas mais, está começando a fragmentar e dissolver esse modelo da Matrix. Mentiroso, falso, fabricado. E o que acontece? Esse pessoal está literalmente travando uma guerra com a gente. Os controladores, os senhores do mundo, como eu falo, né? Esse pessoal está literalmente travando uma guerra conosco. Uma guerra silenciosa, com armas silenciosas e aparentemente invisíveis, não é? Por quê? Porque a maioria da população, primeiro, não entende o nível tecnológico que esses senhores têm. Eles, claro, escondem o jogo, estão muito mais adiante. Então, eles têm em suas mãos, entendeu, tecnologias desconhecidas da população. Então, a população não tem como se defender. As pessoas acham que vão usar arma, violência. Gente, isso é superado. Há muito tempo superado. As armas são outras. Eles utilizam o quê? O que eles precisam fazer? Eles precisam inutilizar o quê? A nossa percepção, o nosso entendimento, nosso pensamento crítico. Então, a primeira coisa que eles têm que fazer é atacar o nosso corpo. Eles têm que incapacitar a gente. Como? De várias maneiras. Primeira é a alimentação. Essa alimentação processada, industrializada, cheio de conservantes, acidulantes, agrotóxicos, transgênicos. Isso tudo nos vai enfraquecendo, nos vai empobrecendo, né, de nutrientes vitais que vão baixar nosso tempo de vida, muita coisa. E, acima de tudo, vão contaminar a região límbica do cérebro, onde tem o nosso pensamento crítico, o nosso tico e teco, o nosso entendimento vem dali. E é interessante como é que as estratégias... Você, quando entende esse jogo, você vai começando a ver como que os desdobramentos são. Por exemplo, ultimamente, o pessoal de ponta, que está começando a descobrir coisas interessantes, principalmente no campo da história, da arqueologia, a nossa universidade, a nossa academia, ela é um centro de doutrinação. Tá? Não é um centro de conhecimento, é um centro de doutrinação. Eles doutrinam as pessoas naquele paradigma, naqueles parâmetros, dentro daqueles conhecimentos, entre aspas, fabricados e manipulados que ajudam a construir a Matrix. Esse é o nosso sistema de educação. Tanto é que, se você vê recentemente, as pessoas que estão fazendo descobertas impressionantes, que estão começando a ousar contestar essa Matrix, falar, não, meu filho, não é assim não, não é bem assim o negócio. Eles nunca são experts da área, nunca são PhDs da área, porque os PhDs da área são papagaios doutrinados desse sistema, até a tampa. Então eles não enxergam 1 metro na frente. E não só nas universidades, porque a doutrinação sempre ocorreu antes dessa era da ciência, né, através das religiões. A igreja fez esse papel de doutrinação durante milênios, né? Centenas de anos aí nós estamos sendo condicionados, e agora vem, né, a ciência, né, como a nova Inquisição querendo podar. E, Felipe, a questão também interessante é esse termo que as pessoas usam, né, de teoria da conspiração para esses assuntos. Na verdade, não tem nada de conspiração e nem de teoria. Então, existe toda uma manipulação também por trás. Eles usam esse termo, conspiração, teoria da conspiração, até para ridicularizar qualquer pesquisador que traga algum questionamento sobre esses assuntos, em diversas áreas, né? Acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso.
Eu estava até há pouco tempo lendo, né, com alguns colegas pesquisadores nos Estados Unidos, eles estavam fazendo esse comentário sobre a teoria da conspiração, que foi um termo, não é, criado pela CIA, justamente introduzido por eles, justamente para quê? Para tentar denegrir, não é? Para tentar rotular esses grupos de contestadores do sistema, né, já para falar, não houve não, a teoria da conspiração é um bando de maluco. Né? Eles já, para afastar as pessoas. Né? Então, eles bolaram isso daí. Aí já vem neguinho falar, mas a CIA, é tudo a CIA. Gente, pesquise, né? Porque está bem óbvio isso, são os novos heréticos. Né? Esse pessoal todo que ousa criticar, não é? Quando Morfeu diz, né, para o Neo, você deve entender que a maior parte das pessoas não está pronta para acordar. E muitos estão tão inertes, tão dependentes do sistema, que vão lutar para protegê-lo. Ou seja, por mais que a gente entre em contato com algumas informações que são realmente chocantes e que podem ser uma quebra de paradigmas enorme, nossas crenças, nossos condicionamentos mentais, a gente vai lutar para defender, às vezes, muitas mentiras. Tem gente que está dando a vida aí, na ciência, em outras áreas, para defender mentiras. Tamanho medo que elas têm de que suas crenças e toda a história, todo o conhecimento que ela adquiriu a vida inteira, desde a escolinha, desde o jardim de infância, seja derrubado. Então, imagina os profissionais da área, né, que estudam, por exemplo, geografia, geologia, astronomia. Como é que essas pessoas vão lidar com essa quebra de paradigmas? Então, assim, a Matrix, como o Morfeu falou também, né, ela está em todo lugar. Todo lugar. É um mundo que jogaram diante dos nossos olhos para nos deixar cegos diante da verdade. Vivemos uma vida virtual, não é? Igual aquele filme também mostra muito bem isso, que é o Show de Truman, com Jim Carrey, né? É muito interessante. Quem não assistiu, assista e vai ter uma visão muito clara do que é essa Matrix. E a Matrix, ela vai estar presente em tudo, gente, em tudo. Desde na alimentação, na área da saúde, na indústria farmacêutica, todo o conhecimento político, social, religioso, econômico, todos os setores. A mídia é um grande instrumento para que seja ativada na população todas as doutrinações para mover o emocional das pessoas, para mover a sexualidade das pessoas, para mover as crenças das pessoas num nível muito baixo, geralmente na emotividade, geralmente nos apegos, nos desejos, né? Para deixar as pessoas rastejando mesmo. Rastejando, igual galinha, né? Um galinheiro rastejando, e nunca ninguém vai conseguir olhar para o céu e virar uma águia e sair voando para o infinito. Por quê? Porque tem medo de sair da zona de conforto, tem medo de sair desse nível baixo que eles colocam a gente, dizendo que se a gente ficar nesse nível, nós vamos ficar seguros, protegidos, né? Garantidos, que o nosso futuro será garantido, nossa segurança, nossa sobrevivência. Qual é o real propósito de estarmos aqui na Terra? O motivo da nossa vida aqui? Porque essa Matrix esconde isso, proíbe a gente, impede a gente justamente de perceber o real propósito da vida. Para vocês terem uma ideia, qualquer tentativa de qualquer cientista ou pesquisador apresentar energia livre, como Nikola Tesla fez lá atrás, e ninguém deu valor para ele, né? Deram valor a Albert Einstein, que é um embuste, né? Uma chacota, um personagem criado justamente para desvirtuar o foco que na época estava sendo Tesla, com as suas descobertas e suas inovadoras ideias, né, para a ciência. Eles dizem que a energia livre é algo que é ultrapassado, só que mal sabem eles que, recentemente, não é muito longe daqui não, séculos atrás, nós tínhamos uma grande civilização aqui que trabalhava com energia livre. Grandes construções no mundo inteiro, principalmente na América do Norte, Europa, que tinham esse foco, que tinham alguma tecnologia desconhecida que trabalhava com energia livre. E simplesmente a história apagou completamente os registros dessa civilização, né? Que
nos registros de pesquisa hoje, nós podemos encontrar como a Tartária. E o que eles estão escondendo? Por que a Matrix, hoje, em um período de tempo tão curto, né, eles esconderam esse fato histórico, inclusive de um suposto dilúvio, um mini dilúvio que ocorreu na época, e tem muitas evidências, e isso está vindo à tona agora. As pessoas que estão buscando conhecimento, buscando a verdade, estão descobrindo que existiu essa civilização, essa tecnologia da Tartária, né, e que eles tinham energia livre. E centenas e milhares de construções ao redor do mundo que trabalhavam com essa fonte de energia ligada à malha eletromagnética da Terra. Eu queria fazer um breve comentário da reação agressiva das pessoas quando vem o documentário, após assistir o documentário da Terra Conversa e vir conversar com a gente, principalmente pessoas da área, sabe, engenheiros topógrafos, sabe, geógrafos. O pessoal vinha agressivo, brabíssimo, mas não contestar, não conseguiam rebater, não conseguiam provar que a gente estava errado. Nós provamos que não existe curvatura, Terra não é redonda. Foi provado cientificamente. Provado cientificamente. E é impressionante a reação agressiva de muitas desse pessoal da área, não é? Geógrafos, topógrafos. O pessoal vem com tal e pedra, mas nenhum deles contestou os experimentos. Só assim, porque a NASA, porque a foto, porque não sei quem, porque assado, porque fulaninho, porque a Harvard falou, porque o MIT falou, porque a NASA, fala tudo, mas não é impressionante. Por isso a necessidade nossa de fazer pesquisas empíricas, sair da teoria, ir para a prática, ir a campo, verificar a campo. Quando você tem experiência e não tem comprometimento, não tem rabo preso, vamos falar português claro, eu gosto de falar bem claro e direto, para não ter, sabe, espaço para interpretar o que eu estou falando. Se você não tem rabo preso, se você não leva dinheiro, se você não tem o ego de ser, não, eu sou um prêmio Nobel, eu sou, sei lá, catedrático de sei lá o quê, sou da NASA, se você não tem essa parte de ego, não é? Essa coisa para defender, tua posição. Se você não tem rabo preso de levar dinheiro, de ter alguma vantagem qualquer, ou você não sabe, quer fingir que sabe, é uma coisa. Agora, quando você tem o intuito de chegar na verdade, romper essa matrix, entender onde a gente está vivendo, por A mais B mais C, entendeu? Aí você vai a campo, faz os experimentos, constata, você tem total confiança. Você não tem uma sombra de dúvida, eu não tenho uma sombra de dúvida, isso não me dá medo. Não tenho medo de falar, falo mesmo, não tô nem aí se neguinho me escracha, me zoa, fala que eu sou louco, fala que eu pirei, fala que eu enlouqueci, fala que eu tô falando besteira, ou então ri, não é? Principalmente os catedráticos, coitadinho, não sabe de nada. Pois quem não sabe de nada, o idiota, o palhaço, o papagaio do GO, ou da Matrix, como a gente está chamando aqui, não é? São eles. E já vão perder a pose, porque a massa crítica está crescendo absurdamente. Toda hora eles têm que inventar uma historinha para reforçar a Matrix, e sempre historinhas extremamente complexas que ninguém entende, só eles. Só os sacerdotes da religião, né? Terra redonda, terra globo, gravidade, coisa. Só esse pessoal entende, ninguém mais entende. Justamente para quê? Para afastar a pessoa de querer especular, querer tentar entender. Não. Teoria da relatividade, meia dúzia entende no mundo, é muito profundo. Não pensa nisso não, filhinho. Vai jogar futebol, vai brincar, vai sambar, vai beber cerveja. Esquece isso aqui não é para tu, não. Ou seja, é um teatro ridículo, sabe? Ridículo. Só possível com essa situação que eu disse, que eu expliquei um pouquinho antes, de nós estarmos com o nosso corpício impossibilitado de funcionar na nossa capacidade máxima, de processamento, e de raciocínio crítico, de pensamento crítico, impossibilitado pela contaminação em alimentos, chemtrail, o diabo dessas armas silenciosas em cima da gente, e somos um bando de robozinho, bocó, que aceita tudo isso, porque não é possível, as mentiras são monstruosas, gente. E outra coisa, agora ligando com o que o Rafael Hungria falou aqui, introduzida a Tartária, Isso aí é um estudo super interessante,
que é o exemplo, um dos exemplos mais fantásticos que eu acho, do efeito benéfico do romper da matrix que proporciona esse estudo do real formato da Terra, ou seja, que ela não é um globo. Inúmeros grupos de pesquisadores que estão constatando que a Terra não é redonda, que, de fato, foram a campo também, fizeram experimentos, porque existem centenas não diria, mas tem dezenas e dezenas de experimentos que vocês podem fazer para constatar que não existe curvatura. Então, tem vários grupos lá fora que estão fazendo isso há um tempo e está mudando a visão da realidade deles. Estão tendo uma nova visão da realidade. Estão quebrando, rompendo a Matrix e vendo o mundo de outra maneira e começando a identificar certas situações. E como esse pessoal troca muita informação, eles estão começando a ver inconsistências em vários segmentos, não é, do nosso conhecimento. E um deles é o da história. Existiu aí uma civilização, não é, que ocupou inúmeras regiões do planeta, do mundo, né? Né? E que esse pessoal tinha tecnologia avançada de captar, não é, energia elétrica da malha magnética e converter em energia elétrica. Eles tinham esse conhecimento. E as construções que eles tinham, já dá para ver isso daí, construções magníficas, fantásticas, que foram, muitas delas, destruídas em um mini dilúvio de lama, que eles chamam de mud flood, né? Um mini dilúvio de lama, em meados do século XIX, 1840, por aí. E tá começando o pessoal está começando a vir com fotografias da época, descobrindo arquivos aí, né, em baús antigos, né, digitalizando, trocando figurinha e tal. E a gente está vendo que, de fato, existiu, que eles chamam de Tartária, grande Tartária, não é? Isso é uma coisa ainda que a gente não tem muita informação, mas o que a gente tem já dá para afirmar que a história nossa foi manipulada. Não, a gente já sabe que foi muito, mas está demais. A manipulação foi muito grande. Esconderam essa grande Tartária e isso daí é fantástico. Ou seja, isso daí é mais uma demonstração de que quando você puxa o tapete, não é? Quando você, vamos dizer, destrói os pilares da matriz, que é justamente o quê? Aonde nós vivemos de verdade, não é? O nosso mundo, como ele é realmente. Quando você destrói isso daí, você muda a tua visão mesmo da realidade, você começa a ver com outros olhos e começa a buscar, aliás, a achar as incongruências, as mentiras, as historinhas mal contadas, e você começa, opa, peraí, isso aqui não é bem assim, deixa eu pesquisar. Ah, não, deixa eu ver. Você começa a ter iniciativa de buscar conhecimento. Porque se mentiram para você aonde você vive, se mentiram para você que a Terra é um globo e não é, porra, tu não vai acreditar em mais nada, né? Aí você vai entender de fato, vai cair a ficha. Aí você vai sair da tua zona de conforto e vai pesquisar. Então estão descobrindo inúmeras coisas extremamente interessantes. E essa grande Tartária é mais uma delas, fantástica. Ou seja, olha como é que é o negócio. A mentira é grande, gente. A mentira é grande. E isso, vamos dizer, essa estratégia de colocar esse documentário é justamente uma estratégia para abrir e romper a Matrix, não é? Isso aí vai permitir as pessoas abrirem os olhos e descobrirem, começar a descobrir outras coisas, outras mentiras e manipulações. Esse assunto da Tartária que a gente falou um pouco tempo atrás, que estão descobrindo isso aí está tendo o quê? Outros desdobramentos de descobertas, porque o pessoal está fuçando fotos antigas para ver como é que era o negócio. Estão vendo lama, 5, 6 metros de lama nas cidades e tal, casas soterradas em lama. É uma loucura que estão descobrindo. Isso daí, gente, como que a gente controla uma população? Como que meia dúzia controlam bilhões de pessoas? Eles têm que esconder as armas que eles utilizam. Então, o que eles fazem? Essas habilidades ditas paranormais não são paranormais. Não tem nada de paranormais, são habilidades do ser humano que podem ser desenvolvidas. Só que se você permitir esse conhecimento de realmente aflorar,
O que acontece? Você vai empoderar a população de uma maneira, eu detesto essa palavra empoderar, mas é a única que eu acho que descreve. Mas você vai empoderar a população de um jeito que o pessoal vai acordar, vai ver que é manipulado, é gado, massa de manobra dessa meia dúzia aí que controla o jogo no mundo, não é? Os controladores da Matrix vão virar mesa, vão falar, não, filho. Então, o que acontece? Eles fazem as pesquisas, não é, importantes, eles fazem esse tipo de estudo, que é o estudo que essa é a alta tecnologia de verdade. Não é essas porcariazinhas nossas aqui. Se a gente está com isso aqui na mão, a tecnologia que eles têm na mão está 50 anos na frente, pelo menos. Pelo menos. Isso aí é uma maneira de manipular. Por exemplo, agora, com o despertar dessa parcela da população, não é? A partir dos estudos de real formato da Terra e coisas assim, que estão abrindo, mais um exemplo aqui da abertura que permite, não é, esse tipo de conhecimento, eles estão começando a entender o jogo de manipulação do clima, de chemtrails, das armas, não é, que utilizam, não é, tecnologia escalar, não é, HAARP. Muita gente já ouviu falar de HAARP, não é? Que manipula frequências eletromagnéticas de alta potência, não é? O nego já está sabendo, você consegue manobrar clima, você consegue manobrar com a direção de furacões. São tecnologias que até há pouquíssimo tempo muita gente pensava serem impossíveis. Se bem que existe ainda o pessoal mais alienado, né? Mais indoctrinado na Matrix, né? Mais ligado aí à mídia, à TV, a coisinha, as modinhas. Esse pessoal ligado a esse tipo de coisa, eles ainda acham que vive no mundo da carochinha. E, não, isso não existe, isso aí é doideira, não existe. Esse pessoal, ainda tem muita gente ainda assim. Mas a parcela da população que está começando a se tocar, está começando a descobrir que essas coisas existem, são reais, as provas estão aflorando. E o interessante é o seguinte, as provas que estão aflorando, documentos do Pentágono, documentos do governo americano, do Senado, da Câmara de Deputados, gente, americanos, veem que eles discutem isso desde os anos 60. Ou seja, há quase 50 anos esses caras têm essa tecnologia de manipulação de clima, até de terremotos, porque com HAARP você pode provocar terremotos. Eles têm essa tecnologia, sim. Ou seja, isso tudo são tecnologias absurdas, perigosíssimas, manipuladoras, e que você conversando assim, vai parecer loucura. A pessoa, o desavisado da rua, vai ouvir e vai falar, gente, isso não existe, até parece. Não existe, meu amigo. Vá buscar conhecimento, vá pesquisar, que você vai descobrir isso daí. Isso aí é uma guerra que está acontecendo. Só que é o que eu falo, é uma guerra silenciosa. Essas armas são silenciosas, são invisíveis, porque ninguém acredita que isso é possível. Tem umas pessoas perguntando sobre Dáquila, né? Que nós, como pesquisadores de Dáquila, estamos tratando desses assuntos com relação à Matrix e tudo mais, e as pessoas querem entender melhor como nós, né, pesquisadores de Dáquila, estamos enxergando esse tema, assim. Bom, a gente já está falando aqui muitas coisas, muitos assuntos, né? Mas para resumir, o que Dáquila traz como proposta? Na verdade, são pesquisadores independentes, como o Felipe bem explicou, nós não temos vínculo com nenhuma organização, nenhuma instituição política, governamental, nenhuma sociedade secreta, enfim, nada. Não temos vínculo com ninguém, somos pesquisadores independentes e que não existem restrições. Todos que estão em busca de conhecimentos, de investigações, em todas as áreas do conhecimento, são bem-vindos a esse grupo, são acolhidos, né? São orientados dentro da sua área, dentro daquilo que ela tem maior interesse, em realizar as pesquisas, aprofundar as pesquisas. E não é só porque a gente falou do documentário da Terra, sobre a pesquisa do formato da Terra, que Dáquila é vinculado a algum grupo de terra plana ou que está pesquisando apenas o formato da Terra. Não. É apenas um item. O formato da Terra é um item das nossas pesquisas, que vai abrir um leque de investigação
muito maior, com assuntos ainda muito mais reveladores e polêmicos, né, do que o próprio formato da Terra. Essa pesquisa ainda não é nem 1% do que a gente tem a revelar, né, das coisas que nós temos para ir a campo ainda e transmitir. Então, assim, desde a área da alimentação correta, o que os governos nos escondem com relação à nutrição, né? Como é que eles usam a alimentação, desvirtuando a saúde do ser humano, para impedir que a humanidade tenha uma clareza mental, tenha um prolongamento de vida. Isso faz parte da manipulação e faz parte das nossas pesquisas investigar isso, investigar o que ocorre por trás da indústria alimentícia, não é? Qual o interesse do sistema em manipular os alimentos, em industrializar os alimentos, e não oferecer os alimentos orgânicos para a população. E além da questão alimentar, né, nós falamos da nutrição, existe todo um conhecimento também em cima da genética, em cima de pesquisas com relação à própria natureza genética do ser humano. Será que aconteceu algum tipo de intervenção ou manipulação genética na história da raça humana? É possível a gente realizar pesquisas em cima do DNA, em cima dos cromossomos, né, de forma geral, e identificar uma possível engenharia genética reversa, nós possamos até trazer uma descoberta científica grandiosa para o futuro, ajudar a medicina, ajudar, inclusive, na solução de muitas questões, de muitas doenças, né, que são aparentemente incuráveis hoje, mas que podem vir a ter a sua cura. Será que esse sistema, ele não está escondendo da gente, não é, que a saúde, que o corpo humano pode ter uma saúde plena, que o ser humano pode ter uma vida saudável, pode ter um prolongamento da vida? Então, essa Matrix também atua por trás disso. E nós, de Dáquila, temos uma pesquisa muito intensa em cima desses temas, né? Sobre a origem da humanidade também, a história que nos contam. Será que o ser humano realmente veio do macaco? Será que houve uma criação divina? Deus criou o homem, Adão e Eva? Ou será que o homem evoluiu, segundo a teoria de Darwin, do macaco? Ou será que essas duas teorias não estão um pouco manipuladas, distorcidas, justamente para esconder a verdadeira origem do ser humano na Terra? Não é? Ocorreu uma criação? Quem criou esse mundo? O que é esse mundo? Então, além dessa pesquisa histórica, nós temos a pesquisa arqueológica de civilizações antigas, de povos que deixaram muitos conhecimentos e tecnologias, né, resguardadas até hoje, e que muitos de nós ignoramos. Até os arqueólogos convencionais ignoram o fato que as civilizações antigas tinham um conhecimento científico e tecnológico muito avançado. E, obviamente, que a história, não é, os casos, as lendas, os mitos que essas civilizações deixavam, né, relacionados a, inclusive, até visitantes que chegaram na Terra para passar instruções e conhecimentos para eles, foi totalmente negligenciado. Nós estamos negligenciando e ocultando a história da humanidade, como que o conhecimento foi perpetuado. Então, esse tema também é foco de pesquisa nosso em Dáquila. Assim como várias questões, né, ligadas à astronomia, a pesquisa dos astros, que está muito em pauta agora, porque nós estamos finalizando o segundo documentário que diz respeito ao Sol, à Lua, às estrelas, ao funcionamento, né, dos astros. O que é isso? Porque nós descobrimos que a Terra não é redonda. Isso aqui é um ambiente que nós estamos, um mundo, né, um lugar que foi projetado para alguma coisa acontecer aqui. Então, nós estamos investigando isso também. Então, vocês percebem que, na verdade, é um leque de informações que não vai só trazer especulações conspiratórias. Não, nós estamos em busca da verdade, em busca de conhecimento que vai trazer uma luz na mente das pessoas, da humanidade, para libertar justamente dessa escravidão mental da Matrix. Esse é o objetivo de Dáquila.
que muita gente pergunta, mas vocês vão fazer o que lá? Vocês vão pesquisar, vocês vão estudar, vocês vão... Como é que é isso? É exatamente isso, nós vamos buscar em grupo de pesquisadores variados em todas as áreas do conhecimento, desvendar, esmiuçar essas informações e sair a campo, justamente para sair do âmbito da teoria e colocar em prática, né? Então, um outro foco muito importante para finalizar, fazer um resumo assim das pesquisas, é que nós também estamos investigando a fundo a história, né, das religiões. O que é isso? O que foram essas intervenções aí no passado de supostos seres, né, que vinham trazer informação, conhecimento, e alguns deles até exigiam que a humanidade servisse a eles, adorasse eles, né, seguissem rituais. O que é isso? Será que essa matrix da religião, né, das escrituras, dos livros sagrados, também não houve uma manipulação, não houve uma distorção? Nós estamos ainda escravos também de crenças que nos conectam a um suposto Deus. A gente nem sabe o que é, né? Só tem especulação, na verdade, porque não adianta ficar no misticismo, na crença cega. Nós temos que buscar cientificamente essas respostas. Então, nós de Dáquila estamos atrás de tudo isso, não é? Então, não só o formato da Terra, a origem da humanidade, todas as áreas da ciência, descobertas científicas na área da saúde, nutrição, tecnologia, e o que mais? A verdade por trás das religiões. Tem muita coisa sendo escondida de nós. Coisas que eu acho que deviam estar óbvias hoje, não é? Que essas instituições estão aí para manipular. Elas nos manipulam, elas nos dão regras de vida, regras. Você tem que, não é, se comportar dessa maneira, né? É mais uma prisão mental isso daí. Está evidente, eu acho que hoje em dia uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento já está vendo essas manipulações todas, esses escândalos absurdos que a gente vê para todo lado. Não estou falando de um determinado segmento religioso. A gente vê isso daí por todos os lados, sabe? São práticas assim que, mal ou bem, não levam a nada, a crescimento nenhum, a evolução, a compreensão de onde viemos, para onde vamos, quem somos, não traz nada disso. Não acrescenta basicamente nada nesse conhecimento real, não nos traz nenhum tipo de benefício concreto. É um jogo de regras que você tem que cumprir, falar amém para uma meia dúzia que controlam com poder absurdo, com muita grana, e aí basicamente é isso daí. Então tá evidente, eu acho que hoje tá bem evidente isso, né? Não preciso, acho que nem falar muito disso daí. São historinhas da carochinha, não é? Porque são baseadas em informações extremamente manipuladas que os próprios estudiosos da área, não é, afirmam isso, não é? Já estudei com vários desses, não são religiosos, são pessoas que estudam escrituras religiosas, são basicamente professores, não é, que estudam esse material com uma visão não teológica, não religiosa, segmentada, nada. Eles estudam puramente os textos, comparam, avaliam, cruzam as informações, e a gente vê que muitos desses livros têm diversas versões, edições, né? Então foram editadas inúmeras vezes. Tem um professor italiano, chama Mauro Bilino, que eu estudo com ele há anos. Ele foi tradutor do Vaticano, foi expulso de lá quando resolveu traduzir ao pé da letra, não como diziam, né, vamos dizer, as lideranças da igreja, né? Ele resolveu um dia, por um projeto próprio, fazer uma tradução ao pé da letra para ver, não é, do que se tratava, Antigo Testamento principalmente. Ele fez esse primeiro trabalho dele, esse primeiro estudo dele no Antigo Testamento. Ele fez essa tradução. Quando ele fez a tradução ao pé da letra, né, sem nenhum direcionamento, sem nenhuma condução por parte das lideranças da igreja, ele leu e falou, pô, peraí, isso aqui não tem nada a ver com religião, isso aqui é um livro de história, né? É a história de um grupo de pessoas que vieram de outro lugar, que não são deste mundo, vieram de outro, não sei de onde. Ele é muito engraçado até. Vieram para cá,
não é? Fizeram determinadas coisas, não é? Criaram essa raça adâmica, esse grupo de pessoas que eles seguiram durante um tempo, não é? Dando regras, coisas, se fingindo de divindades, Yahvé, com vários nomes, não é? Manipulando esse pessoal, conduzindo esse pessoal como o gadinho dele. E é isso aí, não é um livro religioso isso, é um livro de história. E é ultra interessante o trabalho dele, ele está revolucionando como as pessoas encaram, vamos dizer, as escrituras, né, dessa determinada religião. Está revolucionando, ele está dando uma nova visão da realidade. Né, ele está rompendo a Matrix, ele ousou contestar que se acontecesse 300, 400 anos atrás, ele estava na fogueira. Estava na fogueira, porque ousou contestar vamos dizer, os grandes, né, as grandes autoridades da igreja, né? Ousou contar, não, meu amigo, você está falando que fala isso, mas não é isso não, está aqui a tradução, e ele era um dos tradutores oficiais lá do Vaticano, até escrever esse livro foi expulso, já está no 6º livro, fantástico o trabalho dele, fantástico, ele não tem absolutamente nada de religioso, né? Ele está mostrando, ele faz a tradução ao pé da letra e mostra. Gente, eles estão falando isso. Os teólogos, padres e tal, falam que não, isso aqui que está escrito quer dizer isso. Ou seja, ele está expondo a interpretação absurda que esse pessoal faz dessas escrituras. E o interessante também é o seguinte, não é? A gente vê o papel, como esse pessoal joga junto de determinados grupos, não é, de poder no mundo. Todo é aquele negócio, é tudo farinha do mesmo saco. Os senhores do mundo, não é, agem em grupo, não é? E eles, um lava a mão do outro, um joga junto do outro, todos cumprindo a mesma agenda, não é? E a igreja tem um papel muito importante porque controla grande parte do mundo ocidental, que é o mais rico, o mais poderoso, e eles tentam sempre, né, influenciar, mexer, pressionar. O jogo é violento, é nojento. Vocês vão pesquisar como é que é por trás dos bastidores. Olha, não tem nem como falar os negócios, porque é um negócio assim absurdo. Assim, a ação desse povo é criminosa, gente. Se a população se desse conta do que esse pessoal apronta, quem está acompanhando, essa situação deles lá debatendo a Amazônia. Engraçado, né? O que a igreja tem a ver com a Amazônia? Nada. Não é? Aparentemente, mas sim que tem, porque esse pessoal tem enorme interesse lá. A história nossa foi manipulada, esse mundo é um mundo fantástico, maravilhoso, o Brasil é um país incrível, que tem segredos impressionantes, estão começando a ser desvelados, mas esse pessoal não quer que isso aí venha à tona, não quer que a gente saiba o que tem por trás, não quer. Entendeu? Eles tentam manipular. E está aí agora a Igreja Católica, que não tem nada a ver com a Amazônia, debatendo a Amazônia. Ou esse monte de ONGs criminosas, estrangeiras, ligadas a esses grupos globalistas, que não tem nada a ver com globalização. Esses grupos globalistas são, não é? Esses são os grupos dos laranjas.